Bom, boa noite para todo mundo. Queria agradecer muito o pessoal do Departamento de Arquitetura e Urbanismo que montaram esse evento. Me trouxe para cá, trouxe Tainá, para a gente falar um pouco sobre essa introdução, né, essa coisa de discutir as questões, as opressões estruturais dentro da arquitetura e urbanismo é relativamente recente, né? Essa coisa do direito à cidade e tal, a gente está amadurecendo ainda essa discussão, tem muita pesquisa boa, tem muita gente legal discutindo isso. Então, eu tenho pesquisado para tentar também contribuir um pouco com essa temática. Então, eu montei uma apresentaçãozinha, né? E aí eu dei o nome de Pode o Subalterno Ser Cidadão, pensando no tema que foi proposto, né? O que podem os corpos na cidade? Então, o que podem os corpos na cidade, né? Aí a gente tem que falar, depende de quem é esse corpo. Se for um corpo branco, cis, heteronormativo, ele pode quase tudo na cidade. Agora, se for um corpo feminino, se for um corpo LGBT, se for um corpo negro, aí as coisas já vão mudando um pouco de característica. A gente acaba não podendo quase nada. Cada uma dessas camadas sociais que a gente chama de minoria, e eu gosto sempre de enfatizar que a gente não chama de minoria porque nós somos em pequenos números, não é minoria quantitativa, é minoria qualitativa, é minoria no quesito acesso aos direitos que já são garantidos. Né? Sempre que a gente fala assim, as cidades têm gênero, a cidade tem cor, na verdade não existe nenhuma lei que diga que eu sendo mulher eu não posso transitar pelos espaços da cidade, ou que eu sendo negra eu não posso, né, enfim, ter uma mobilidade garantida, não existe isso, mas a gente trabalha muito com informações simbólicas. Nós que somos arquitetos ou futuros arquitetos, a gente sabe disso. A arquitetura está toda construída através de simbologias, de informações simbólicas através das edificações, e a construção da cidade também tem uma série de símbolos aí carregados. Então, quando a gente vai para o espaço urbano, a gente acaba tendo algumas limitações que, inclusive, a gente internaliza e vão prejudicando o nosso livre exercício da cidadania. Então, né, eu coloquei com bastante exclamação ali, justamente para dar essa ênfase, né? Cidade para todos e para todas. É isso que a gente, em tese, pensa, e é isso que está dito na Constituição, enfim. Então, tem lá algumas fotos de uns lugares elitizados, eu pus uma foto ali do Rio de Janeiro, né? Focalizei mais em São Paulo, que é o meu habitat natural. Jardins, né? Dia tranquilo, da tranquilidade ao agito, bairros dos jardins oferecem tudo. Então, lá em São Paulo, a gente tem os jardins que oferecem tudo. E aí tem bares, as pessoas estão ali na rua, à noite e tal, transitando, tudo numa boa. Então, quando você olha essa imagem, você pensa, a cidade, de fato, é para todos e para todas. E aí vem a pergunta, realmente a cidade é para todos e para todas? Aí a gente tem ali a questão dos arrastões, que vocês devem conhecer melhor do que eu. A gente tem a Cláudia sendo arrastada, a gente tem o moleque sendo, a criançada, os estudantes sendo interpelados pela polícia, né? A gente tem uma moça ali em cima sendo assediada, a gente tem a polícia nas áreas residenciais, né? Sem nenhuma explicação lógica para que eles estejam ali. A gente tem ali uma informação de que 40% das mulheres sofrem assédio nas ruas. Então, isso deixa bem claro que a característica das nossas cidades não é tão democrática quanto a gente gostaria. Então, a cidade ela não é para todos e ela não é para todas. Poderíamos traçar lista das cidadanias mutiladas nesse país. Cidadania mutilada no trabalho, através das oportunidades de ingressos que são negadas. Cidadania mutilada na remuneração, melhor para uns do que para outros. Cidadania mutilada nas oportunidades de promoção. Cidadania também mutilada na localização dos homens, na sua moradia. Cidadania mutilada na circulação, né? Principalmente no caso de nós mulheres, de pessoas cadeirantes, com problemas de mobilidade também. Esse famoso direito de ir e vir, que alguns nem imaginam existir, mas que na realidade é tolhido para uma parte significativa da população. Isso está num texto do Milton Santos, que é muito legal, se vocês tiverem a oportunidade de ler, que chama Cidadanias Mutiladas. Lá ele está questionando justamente isso, né?
O conceito de cidades que a gente tem trabalhado dentro do urbanismo e tal, ele é questionado também pelo Milton Santos nesse texto. Né? O Milton Santos, na verdade, nesse texto, ele dá uma simplificada no conceito de cidade. O que seria cidade? Seria o espaço onde a gente vai construir relações, onde nós vamos construir interações sociais. Então a cidade, ela acaba sendo um espelho daquilo que se passa na sociedade. Então o nosso espaço, a divisão do nosso espaço, a ocupação do nosso espaço, ela não está isenta das informações que a sociedade está nos passando o tempo todo. Então se a gente tem uma sociedade que foi construída, né, que foi estruturada por opressões sistêmicas, quais sejam racismo, machismo, né, a misoginia, né, eu coloco o machismo também colocando a questão LGBT dentro desse âmbito, porque a questão de gênero, ela também engloba identidades femininas que estão dentro da categoria LGBT também. Então, mulheres trans, por exemplo, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais. Então, eu coloco tudo na mesma categoria. Então, a sociedade, ela foi construída em cima dessa mentalidade. Ela foi estruturada dessa forma. Então, muitas vezes, quando a gente está discutindo as opressões estruturais, né, racismo, machismo, as pessoas ficam um pouco na defensiva, tipo, não, porque eu não sou racista, não tem nada a ver, você não é, as pessoas querem bater na gente. Principalmente quando a gente fala para uma pessoa, você é racista, ou quando você vira para um homem e fala, você é machista. Agora, o que as pessoas precisam entender é que a gente foi socializado dentro dessa sociedade que foi construída sobre essas bases. Então não tem como a gente escapar de reproduzir essas atitudes, ainda que a gente muitas vezes não queira. Né? O Brasil tem uma característica muito peculiar com relação ao racismo, diferente de outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que a segregação racial foi muito demarcada e tem pessoas que têm orgulho disso. No Brasil, a gente instintivamente aprendeu que não é legal ser racista, que não é bacana você oprimir uma pessoa por conta da raça, né? Isso é aí o lado menos problemático da falsa democracia racial, né? A gente cresceu convivendo entre brancos e negros, todo mundo junto e misturado. Então, muitas vezes você olha para um amigo seu que é preto e você fala assim, imagina, olha, eu cresci com ele, eu adoro esse meu amigo, a gente praticamente irmão. Só que aí quando você vai para a sua vida, as informações que o racismo construiu na sua cabeça, que você absorveu, que você internalizou, faz com que você tenha atitudes racistas com outras pessoas pretas. E muitas vezes com o seu próprio amigo também. Muitas vezes você não sabe que está sendo racista. Né? Isso não isenta de você continuar sendo, porque aquilo que a gente não sabe, a gente tem que buscar saber. E a gente está num momento bastante propício para isso, para trazer essa discussão. Então o Milton Santos, ele faz esse questionamento, né? Na consideração dele, que é também da onde eu parto, a cidade é o lugar onde você estabelece relações sociais, é onde você exerce o seu direito de existir, é onde você tem o direito de ir e vir, mas também tem as obrigações para cumprir, no sentido de cuidar daquele espaço mais abrangente onde você está construindo as suas relações. Eu adoro Milton Santos, eu acho que a gente tem que ler muito Milton Santos, todo dia, o tempo todo, porque ele foi um dos nossos intelectuais mais brilhantes. Pode o subalterno exercer a cidadania plena? Então, a gente é cidadão, está na cidade, é cidadão, então a gente tem direito à cidadania. A gente consegue exercer plenamente essa cidadania? A gente não consegue exatamente, né? Então, a cidade existe para todos e para todas, para que a gente cuide, para que a gente seja usuário, para que a gente construa a nossa moradia, para que a gente tenha educação, para que a gente trabalhe, para que a gente sobreviva, enfim, uma série de coisas. Eu coloquei um desenho ali da polis grega e tal, né, cidade-estado, e eu gosto sempre de lembrar, de trazer essa informação para essa discussão, porque os nossos modelos de cidade, eles têm um vínculo com essas informações, né? Se você pega lá a polis grega, quem que era cidadão lá? Não era todo mundo que era cidadão. Né? Cidadão lá eram os homens que tinham poder aquisitivo. Então eles que podiam dominar o espaço público, eles que podiam decidir politicamente os andamentos da sociedade que tinha ali. As mulheres não eram cidadãs, os escravos não eram cidadãos, as pessoas sem dinheiro também não eram cidadãos. Então a gente parte disso, também foi internalizado na nossa mentalidade, na nossa formação, está sendo levado esse legado, né? Tem muitas coisas boas que vêm dessa época, mas também tem muitas coisas ruins que a gente precisa questionar.
Né? E daí, quando a gente olha a nossa sociedade, você consegue enxergar isso, essa divisão de quem é e de quem não é cidadão, de quem tem direito ao espaço público e de quem não tem direito ao espaço público. Né? Os homens na polis grega decidiam, e os escravos, as mulheres estavam mais reservados o espaço do oikos, né? Da oikos, que era o espaço privado, falando grosso modo, né? Um filósofo pode se aprofundar mais nisso. Então, genericamente, o oikos era espaço privado. E era naquele espaço que a mulher podia existir, e acontecer e fazer as coisas que ela precisava. Os escravos também estavam confinados muitas vezes nesses espaços. Né? E a gente ainda tem essa mentalidade ainda. A gente ainda não parou para questionar isso. Então, quando você tem, por exemplo, a questão dos assédios, a mulher vai para o espaço público, instintivamente o homem decodifica como um ser que está fora do seu lugar de existência. Então, uma mulher andando pelas cidades, ela é assediada. Ela não é assediada porque ela é gostosa, ou porque ela é bonita, ou porque ela despertou atração nos outros homens. Não é por isso que ela é assediada. Ela é assediada porque isso é uma maneira de enfrentamento, através da questão da sexualidade. Então, o homem vai assediar essa mulher, porque quando o corpo da mulher está transitando pela cidade, ele é um corpo público. Né? E ele também é um corpo estranho. Porque como é que você saiu do seu espaço, que é o espaço privado, para transitar pela cidade, sendo que a cidade é o meu espaço? Porque eu sou homem e eu sou cidadão de fato. Né? Então, é daí que vem a mentalidade que impulsiona o assédio. Parece uma loucura. E realmente é uma loucura, se a gente parar, né, para tiver um olhar mais crítico para isso. Mas é isso que acontece. Né? Essa é a explicação cabal. Até porque, quando você fala na questão do estupro, eu costumo considerar e caracterizar que o assédio de rua, se você vai fazendo ali, traçando uma linearidade, ele é o princípio do estupro. O estupro também é uma característica de enfrentamento das masculinidades que foram construídas de maneira tortuosa, né? Então, o estupro, ele é uma reafirmação do poder masculino. É por isso que ele acontece. Se você for olhar nas estatísticas, você tem mulher lá de 80 anos sendo estuprada. Você tem bebê de 1 ano e meio sendo estuprado. Então, não dá pra gente pensar que o estupro, assim como o assédio, é simplesmente uma questão de atração entre os sexos opostos. Não é bem assim. Ele tem uma característica de enfrentamento. O estupro vai ser a punição pela lei que o assédio começa a fazer o estranhamento. Então, você está dentro do meu espaço, eu vou te assediar, que é para você saber quem é que manda aqui. E uma vez que você não sai desse espaço, eu vou provar para você que quem manda aqui sou eu. Então, essa é a questão do estupro. Isso cresce assustadoramente, né, na consideração de algumas pessoas, mas eu penso que, na verdade, isso é meio que o retrato dos nossos tempos, né? Depois que a gente passa aí pelo processo de industrialização, as mulheres saem, vão trabalhar nas ruas, vão transitar pelas ruas, né? As mulheres negras já estavam trabalhando nas ruas, né? É bom que se deixe isso bem pontuado. Mas aí as mulheres começam a participar mais da vida pública, começam a sair mais para transitar e fazer as suas atividades. E aí a gente vai tendo esse estranhamento, e hoje em dia a gente tem um acesso maior por conta da internet. Então, uma coisa que você faz aqui, ela repercute o Brasil inteiro, o mundo inteiro, em questão, às vezes, de horas, enfim, um dia, meio dia, enfim. Né? Então tem essa questão que a gente precisa começar a analisar. Por que o assédio acontece? Ele acontece porque ele é uma informação de uma masculinidade que está equivocada, que está ainda com vínculo nessa mentalidade aqui, de que cidadão tem direito ao espaço público, e cidadão é só homem, branco, cis, heteronormativo. Embora muita coisa tenha mudado, a gente não parou ainda para questionar esse legado, né, como eu acabei de falar aqui, dessa divisão de quem pode e de quem não pode ocupar o espaço. E aí você tem algumas exclusões, né? Eu estava lendo esses dias um estudo muito legal, talvez depois eu lembre o nome da arquiteta, mas se alguém quiser eu posso passar depois. Não é brasileira, é latina, e aí ela está alertando para o fato de que as mulheres, muitas vezes, a nossa identidade enquanto mulher, ela é construída, influenciada por essa questão, né, do assédio, do enfrentamento, da gente não poder transitar pelas cidades livremente. Então, com isso, a gente desenvolve uma personalidade social altamente deficitária, né? E eu achei legal ter lido isso, porque dialoga com essa questão das cidades mutiladas, né? Da cidadania mutilada que o Milton Santos fala.
Né? Nós mulheres, nós pessoas negras, nós pessoas LGBTs, a gente tem a nossa cidadania mutilada. Porque a gente muitas vezes não vai em certos lugares por medo do que possa acontecer com a gente. Se eu, uma mulher, penso em comprar um pão na padaria a sei lá, 1 quilômetro da minha casa, às 3 da manhã, numa noite de verão, tá calor, eu quero dar uma caminhada, eu posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Ah, mas os homens também não podem, ter a questão da violência. Mas é muito mais fácil para o homem fazer isso do que para a mulher, porque a gente corre um risco 5 vezes maior de ser violentada, de ser estuprada, de ser agredida nesse trajeto. Então, até os horários que a gente circula pela cidade, os trajetos que a gente faz, eles são pautados por essa informação. Então, nós temos essa identidade mutilada. No caso de nós mulheres, a gente enfraquece muito a nossa autonomia, a nossa cidadania, no sentido de pensar, não, eu não vou aceitar esse emprego porque ele é num lugar muito perigoso, depois tem que voltar sozinha, essa faculdade vai ser dispensada porque vai ter a questão do trajeto, enfim. Para nós, pessoas negras, tem a questão dos espaços brancos e dos espaços negros. Isso é demarcado na cidade. Então, muitas vezes eu ouço muitas pessoas negras que não têm o debate racial ainda na ponta da língua, o que é muito comum no nosso país, né? Abrir um parêntese para dizer aqui, a gente tem em São Paulo um vereador negro, LGBT, que fala uma série de bobagens, que não tem a menor condição de fazer um debate adequado sobre a questão das minorias, que é o lugar social onde ele se localiza. Ele fala contra cotas, ele fala contra os LGBTs, então todo mundo fala que ele é uma aberração. Né? E ele não é uma aberração, ele faz parte de um grande contingente de pessoas que não tem o domínio da pauta racial. Assim como tem muitas mulheres que também não têm o domínio das questões que lhe atingem, das questões do machismo. Então, quando você vê uma mulher fazendo alguma coisa, falando alguma coisa que você acha muito, ai, nossa, meu Deus, ou uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, falando bobagens que você sabe que depois vai se voltar contra ela mesmo, é um momento da gente parar e refletir antes de acusar aquela pessoa. Não que sejam pessoas maravilhosas, incríveis. Não, eu detesto esse vereador aí. Mas eu quero enforcá-lo cada vez que eu encontro com ele. Mas isso dá uma extensão do quanto a gente ainda precisa trabalhar com esses debates como esse que está acontecendo aqui hoje. Né? Porque as próprias pessoas que fazem parte das minorias sociais muitas vezes não têm condições de entender quem ela é. Por isso que a gente trabalhou dentro da coleção Feminismos Plurais a questão do empoderamento. Empoderamento é um amplo aspecto de conscientização de quem você é socialmente. Né? Então, só abrindo esse parênteses para falar sobre isso. Mas quando a gente é uma pessoa negra, por exemplo, e não tem esse debate racial, não tem esse nível de segurança, de enfrentamento, a gente não vai em certos lugares. Eu já deixei de ir em lugares e falar, não, só tem branco lá, os caras vão ficar me olhando torto, eu vou chegar lá, vou ser hostilizada, né? Ter um certo receio de ser acusada. Em São Paulo, recentemente, teve uma turma de meninos e adolescentes que foram numa festa no Itaim Bibi, que é um dos bairros nobres de São Paulo. E aí eu pergunto, por que ele é nobre? Ele é nobre porque ele é branco. Então a gente fala, é um bairro nobre, bairro nobre, não questiona por que a gente está dizendo que ele é nobre. Ele é nobre porque ele é branco. E aí essa molecada foi numa loja lá, abriram um evento no Facebook, era um evento público. Essa molecada foi. Quando chegou lá no evento, causou o atrito social natural. As pessoas brancas e as pessoas negras. Não contente com aquela ocupação preta naquele espaço nobre, os organizadores inventaram que um deles tinha roubado um sabonete do banheiro. E aí, quando eles foram, né, não roubamos nada, você tá louco? Por que a gente vai roubar um sabonete do banheiro? Aí alguém da produção lá deles falou assim, mas vocês não têm perfil para estarem aqui. Né? E aí a gente fica muito horrorizado quando ouve uma coisa dessa, porque dá para ouvir, tinha um vídeo falando sobre isso, não dava para ouvir. Aí a gente para e pensa o seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, tem pessoas que não verbalizam, mas pensam, né? Ou tem um sentimento dentro de si, que vai motivar ações que muitas vezes ela não vai perceber. Então tem gente que vai falar, você não tem perfil para estar aqui, tem gente que vai pensar. Principalmente quando você vai no RH de uma empresa, por exemplo, a pessoa acha que você não é capaz. Aí você mostra um monte de diplomas, de especializações, aí a pessoa fala, mas você não tem perfil da empresa. E aí o perfil da empresa era o quê? Ser branco. Então isso faz com que a nossa identidade seja mutilada. As pessoas LGBTs a mesma coisa. Mulheres trans, por exemplo, eu convivo com muitas mulheres trans,
que ficam receosas em entrar em certos espaços porque as pessoas vão perceber que ela é uma mulher trans. Isso faz com que a gente não consiga exercer plenamente a nossa cidadania, porque a gente não vai em certos lugares, a gente não usufrui de certos equipamentos da cidade. Então, essa é a questão da cidadania mutilada. Ela é muito mais profunda do que parece, porque ela deixa marcas psicológicas nas pessoas que estão nessa condição. Aí a Tainá já cantou a bola, né? Trouxe o mapa dos pontos, né? Eu não manjo tanto da geografia carioca, mas eu quis trazer para enfatizar isso, para, né, ambientar ao nosso encontro aqui. E como ela já falou, né, tem essa característica de você ter as áreas brancas nos espaços mais privilegiados. Né? Já mostrou o mapa dos pontos. Eu amo esse estudo. Porque até então você falava e as pessoas, não, você está exagerando, você está militando muito, não é bem assim. Quando você tem a imagem, isso choca as pessoas. Né? Uma coisa é você dizer, outra coisa é você mostrar. Por isso que eu adoro mapas e estatísticas. Aí eu trouxe São Paulo, né, que é o meu habitat natural. E a gente tem a mesma característica de ter espaços elitizados e espaços segregados. Então, onde você está vendo a predominância de pretos e pardos, abrindo mais uma vez um parênteses aqui, eu detesto essa diferenciação que o IBGE faz. Eu queria que alguém do IBGE me explicasse o que eles entendem por pardo. Porque esse pardo, ele está mutilando outras cidadanias. Porque um pardo, ele pode ser um mestiço de branco com negro, ele pode ser um mestiço de branco com índio, ele pode ser um mestiço de negro com índio. Então precisa definir. A gente está num momento que precisa definir racialmente, porque a gente tem a questão do colorismo, que andou dando o que falar nessas últimas semanas por conta da peça, da Dona Ivone Lara, da Fabiana Cosa e tudo mais. E esse é um debate que a gente precisa fazer, porque é real, é algo real. E aí quando você coloca como pardo, você está meio que mascarando ali um problema. Então a gente tem que entender quem é esse pardo. E a gente vai chegar à conclusão de que esse pardo, ele é um negro de pele clara, então, portanto, miscigenado, ou ele também pode ser um indígena. A gente tem indígena em São Paulo, né? Então, para mim, é tudo preto, ou então tudo índio. Quando a gente fala da questão racial, muitas vezes a gente esquece eu não esqueço, mas muitas vezes a gente esquece da questão indígena, né? Então, tem muita gente que briga contra as cotas e fala, porque os pretos estão roubando lugar, não sei o que. Então, querido, mas é cota étnico-racial, os indígenas também estão nessa parada. Então, é isso. As periferias, bem mais pertinho aqui, as nossas periferias, extremo da Zona Leste, extremo da Zona Noroeste, Marcilac, Parelheiros, são as áreas onde você observa maior número de gente preta morando. Não por acaso, são as áreas onde você tem a renda familiar menor da cidade de São Paulo. Então, em média, as pessoas nessas áreas ganham ali R$ 1.200, R$ 1.300 mensais. Na área azul, que é a área branca, você tem ali a subprefeitura de Pinheiros, você tem Vila Madalena, Vila Mariana, Itaim, esses lugares, né, elitizados, os chamados bairros nobres. E aí a renda familiar ali chega a R$ 15 mil, média, R$ 15 mil, R$ 20 mil e tal. São lugares excepcionais. Você pode, sei lá, o que você desejar, você põe pé para fora de casa, você tem tudo ali. Agora, se você vai, por exemplo, para Parelheiros, que é o extremo da Zona Sul, que eu considero as áreas mais precárias da cidade de São Paulo, você já não experimenta a mesma infraestrutura. E isso não é uma coisa isenta. Isso é o discurso da cidade, o discurso da construção racializada do nosso território. Tanto no Rio, quanto em São Paulo, quanto em Belém. Eu estive em Belém recentemente. Se você for fazer um estudo das regiões metropolitanas de todo o Brasil, você vai ver que ele obedece mais ou menos as mesmas características. Vai ter ali, de repente, o que eu notei em Belém rapidamente é que você tinha... você não tinha essa divisão tão marcada, né? Você tinha uma certa vizinhança entre periferia e bairro nobre, Mas aí continua com essa característica da periferia, das áreas favelizadas serem pretas e dos bairros nobres serem brancos. Aí eu pergunto, pode o subalterno morar? Porque agora vem o raciocínio que a gente vai fazer para entender por que o espaço está dividido daquela forma, né? Então a gente tem aqui a lei de terras,
que foi instaurada em 18 de nove de 1850. Antes a gente tinha o regime de cismarias, né? E aí as pessoas pretas até tinham uma esperança de conseguir ter algum acesso à terra. Sei lá, trabalhavam, faziam uma negociação aqui, outra ali, de repente alguns conseguiam até ter o seu pedacinho de chão para subsistência. Só que aí quando vem a lei de terras, você tem uma divisão, um divisor de águas na questão fundiária no Brasil, que é onde começa as terras a serem contabilizadas como propriedade. Aí as terras são propriedades, né? E aí, quem vai ter acesso à terra? Vai ter acesso à terra quem tiver dinheiro para comprá-las. O escravo ia poder comprar terra? Como que o escravo ia conseguir comprar terra? Não tinha como, porque o escravo não era remunerado. Prefeitura Municipal de Florianópolis, uma plaquinha dessa lá no centro da cidade. Essa foto foi eu mesma que tirei. Então você não pode morar na rua, não pode pernoitar na rua, porque não é lugar digno para se morar. Agora, se você não tem onde morar, você vai fazer o quê? Vai morrer? Vai se enfiar numa vala? Essa é a pergunta que fica. O que a prefeitura do município de Florianópolis pensa? Que as pessoas ficam na rua porque elas querem, porque elas acham agradável, porque elas acham bonito, porque elas acham cult, ou porque elas acham descolado dormir na rua? Ela faleceu recentemente, ela é uma grande liderança do movimento de população de rua lá da Bahia. E aí, a Maria Lúcia Pereira, mulher negra, não por acaso tem a mesma percepção que eu, Tainá e outras mulheres negras por aí têm. Se não existe contagem, não existem pessoas, não existe política e não precisa existir verba. A matemática é simples, não é do interesse nem do município nem do estado ter dados oficiais sobre pessoas que eles preferem que não existam. Deixa eu passar. Entre pretos e pardos, são 90% da população em situação de rua. Isso é uma das consequências da lei de terra lá de trás, de 1850. Essa é uma das consequências. Tem gente morando na rua. E 90% é gente preta. Essa fala do Marcos Cândido, que é coordenador do projeto Axé, que fez essa contagem lá na Bahia e detectou isso. Mas se você andar pela cidade, você olhando com o seu olho bem atento, você não precisa contar, você já vê logo que tem muito mais pretos morando na rua do que brancos. O que é uma pessoa que mora na rua? É um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema. Né? Pode passar. E aí, eu continuo perguntando se o subalterno pode morar. Ocupações. Né? Eu coloquei ali um bairro italiano, Bexiga. Hoje em dia, em São Paulo, chama-se Bexiga de bairro italiano. Bonito, bem feito, tem suas casinhas lá, não tem nada de muito... Não é um bairro nobre exatamente, mas é um bairro de forte informação europeia. E aí, contrastando, você tem uma ocupação Mauá. As ocupações têm sido super criminalizadas por conta do prédio que desabou lá em São Paulo, no Paissandu. E aí, novamente, um contraste. A gente tem o bairro da Liberdade, que é um bairro japonês. A gente tem mais um pouco do bairro do Bexiga, que é um bairro italiano. E aí, mais uma ocupação. Então, você não pode morar na rua. Você não pode ocupar aquilo que as altas classes deixam abandonado. Pode passar, né? Aqui, a gente tem a informação da expectativa de vida. Né? Para cá para enxergar direito. Então você tem ali isso aqui é a renda familiar, e aqui é a expectativa de vida. Então você vê aqui bem demarcado o miolo, que eu chamo de casa grande, e as senzalas, que são as bordas, as franjas da cidade. Então ali no meio está concentrado tudo de melhor e nas bordas tudo de pior. Lélia Gonzalez, que é uma pessoa que passou aqui por essa PUC, mulher maravilhosa, minha grande referência. Eu acho que está faltando alguns slides aí, tá? Não? Acho que está faltando alguma coisa. Por que eu estava querendo falar com aqueles bairros italianos, bairros mais abastados? Talvez venha depois. Passam. Aí, veio. Código de posturas. Ele proibia alguns escravos de exercerem tarefas remuneradas. Então, tinha algumas pessoas que eram contratadas, mão de obra remunerada ali, meio pão e água, mas ganhavam um dinheirinho. O Código de Posturas ele veio em 1886, e ele impede que essas pessoas trabalhem.
Então, quer dizer, é mais um impeditivo para você ter acesso à sua terra. Você não pode morar, você não pode trabalhar, você não pode existir. Volta um para mim. A Lélia Gonzalez foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para essa problemática da questão racial no desenho e desenvolvimento das cidades. A Lélia Gonzalez tem essa fala no livro Lugar de Negro, onde ela está falando justamente que existem lugares construídos para a negritude nos espaços da cidade. Né? O lugar natural do grupo branco dominante são as moradias amplas, espaçosas, situadas nos mais belos recantos da cidade ou do campo, devidamente protegidas por diferentes tipos de policiamento, desde a Casa Grande do Sobrado aos belos edifícios e residências atuais. O critério tem sido sempre o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto, evidentemente das senzalas favelas, cortiços, porões, invasões, alagados e conjuntos habitacionais, cujos modelos são os guetos dos países desenvolvidos dos dias de hoje. O critério também tem sido simetricamente o mesmo, a divisão racial do espaço. Quando eu li isso, eu comecei a pesquisar mais sobre essa questão. Então, tinha um código de postura, aqui eu trouxe os recortes dos anúncios racistas de emprego, né? Eu queria ter achado alguns da época, mas eu não consegui pegar nenhum. Eu tirei essas informações, tanto do Código de Postura quanto da Lei de Terras, de uma pesquisa sensacional de um doutor lá da FEFELESH, né, da USP, Faculdade de Filosofia e Letras da USP, que é o Ramatiz Jacinto. Ele fez um estudo fantástico que chama Mercado de Trabalho no Pós-Abolição, de 1888 a 1920, onde ele vai mostrando a condição que o negro teve no pós-abolição. A gente está falando de 130 anos da abolição da escravidão, então é importante ressaltar isso. Né? Um dos fatores que fazem você ter acesso à terra, já que em 1850 ela virou uma propriedade, ela virou algo que se vende, é você ter um emprego para você pelo menos ter uma perspectiva de comprar esse seu imóvel. Então, se você tem a lei de terras para comprar um imóvel, você tem o código de postura que te impede de trabalhar, como é que você vai adquirir um espacinho seu na cidade? É uma fala é o Florestan Fernandes falando nesse livro maravilhoso, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, ele falando justamente disso, né, desse cerco que se fechou em volta da população negra, porque no pós-abolição, o que se pretendia? Eliminar a negritude da formação identitária do país. Então, houve incentivos para que os imigrantes europeus viessem para o Brasil. E eu não estou falando de incentivo, tipo, olha, vem, tem um monte de coisa bonita aqui. Não foi esse tipo de incentivo. O incentivo era, vem que a gente te garante um pedaço de chão para você começar a construir a sua vida aqui. Então, os negros foram abolidos da escravidão e jogados no meio da rua. Os imigrantes italianos, alemães, japoneses, poloneses, vieram para cá para quê? Com duas funções. Uma função, aliás, embranquecer o espaço das cidades. Então, vem, eu te dou um pedaço de terra, você vai construir aí, fazer sua moradia, e aí você vai tocando a sua vida. Isso é um assunto extremamente sério, porque você tem o pessoal lá do Bexiga, do bairro da Liberdade, eles tiveram um começo aqui nesse país. A negritude não teve um começo aqui nesse país. Depois de quase 4 séculos de exploração de mão de obra, joga-se na rua e diz, hasta la vista, se vira. Aí tá aqui, ó, leis que favoreciam os imigrantes. Segundo Schulde, os católicos receberam do governo 400 braças de terra, 160 réis diários para cada pessoa adulta e metade desse valor para cada criança, pelo período de 1 ano e meio. Bois, cavalos e ovelhas seriam fornecidos pelo governo, devendo o valor desse gado ser restituído em 4 anos. Tinham isenção de impostos por 8 anos e o governo pagaria ainda os honorários de médicos e padres durante 1 ano e meio. Em 1860, as colônias de Santo Amaro e Itapecerica somavam 500 indivíduos. Colônia de Santo Amaro e Itapecerica são bairros hoje de São Paulo. Essa é uma informação que está na pesquisa do professor Ramatiz Jacinto também. Aí tem aqui, né, padaria alemã. Foi isso que os imigrantes foram fazendo quando chegaram aqui. Construir uma padariazinha, constrói uma instalaçãozinha, né? Hospedagem, aqui os japoneses, Porto de Santos, toda a turma chegando aqui e se instalando, né? É claro que existiam casos de muita precariedade também, mas de alguma forma eles conseguiam se ajudar entre eles com o incentivo que uns recebiam e outros, por algum motivo, acabavam não recebendo. E aqui é o que aconteceu com os negros no pós-abolição. A gente tem ali no topo a favela da Providência, a gente tem aqui algumas favelas se formando. Essas duas aqui de baixo é o que hoje em dia em São Paulo é o Parque do Ibirapuera, né? Então,
também houve um processo de expulsão da negritude. Então, eles paravam aqui, vinha a especulação imobiliária e jogava eles para mais longe. Aí eles paravam aqui. Onde era terra boa, produtiva e promissora, não podia ficar gente negra. Tinha que sair porque tinha que dar espaço ou para construir uma empresa ou para construir uma infraestrutura, né? Os imigrantes que vieram trabalhar nas indústrias que foram se formando depois e tal, eles começaram a formar um cinturão em volta. Então a gente tinha a seguinte configuração lá. A área central era a área onde os meios de produção seriam instalados. E no seu entorno seria onde os donos daqueles meios de produção iriam estar. E ali foi se valorizando muito o valor da terra, porque eles foram implantando toda a infraestrutura que eles precisavam para viver ali confortavelmente. Logo depois vinham os imigrantes. E aí tinha situações de cortiço, por exemplo, né? Que eu considero ali uma sementinha do que seria depois a periferia. E no extremo, naquelas partes onde ninguém queria nada, ninguém queria chegar nem perto, ficavam os escravos, os ex-escravos. E aí eu trouxe essas duas pessoas para falar um pouco do urbanismo subalterno. A Nani Roy, para quem não conhece, eu indico muito, ela é uma indiana que cunhou esse termo, né? Urbanismo subalterno. Ela vem trazendo um estudo excelente, que eu considero revolucionário, e ela parte da Spivak. A Spivak é uma indiana também, que partindo do Gramsci, né, da questão do subalterno, todo o estudo que ele fez, ela vem falar, junto com um grupo que ficou conhecido como Grupo de Estudos Subalternos. Tinha mais uma série de pessoas indianas. Eles começaram a pegar a palavra e estudar a condição de vida que eles tinham na sociedade. A Spivak, ela serve de espinha dorsal aí para os estudos sobre a questão do lugar de fala, né? Ela que pergunta se pode o subalterno falar. Ela tem um livro a respeito disso. A Djamila Ribeiro cita muito ela no livro que é Lugar de Fala, porque ela aproxima esse estudo. E aí, a Nani Roy, a partir da Spivak, ela vai construir a questão da subalternidade no urbanismo, né? Dizendo que você tem uma construção social em torno das periferias, das áreas favelizadas, que é um lugar horrível, que é um lugar sujo, que é um lugar de extrema pobreza, de violência, enfim, uma terra sem lei. Até certo ponto isso faz sentido, porque as áreas de favela e as periferias, elas foram lugares construídos pelo poder dominante para abrigar os indesejáveis. Então, a negritude não é à toa que está predominantemente nessas áreas, porque era ali, longe das áreas nobres, né, longe da visão das áreas nobres, que elas teriam que se virar ali para sobreviver. Né? Então, foi um lugar construído politicamente para abrigar quem não se desejava ter por perto. Mas aí, as favelas, que a gente pode fazer uma analogia e chamar de novas senzalas, elas, dentro delas mesmas, acabam gerando novos quilombos urbanos. Então, a favela e as áreas de periferia, elas têm essa particularidade, porque existe resistência nesses espaços. E existem novos paradigmas. Então, a Nani Roy, que vem da Índia, né, que é um lugar que também tem o fenômeno das favelas lá atuante, ela vem justamente fazendo essa leitura de como que esses espaços que foram construídos para serem locais espaciais da subalternidade vão resistindo e reconstruindo novos paradigmas para a posteridade. Por isso eu considero revolucionário. Porque ou a gente quebra a hegemonia branca dos espaços nobres das cidades, ou a gente recria isso dentro das próprias áreas que foram um dia construídas para abrigar aqueles que não desejavam mais ter por perto. E aí a Nani Roy fala que ela é altamente simpatizante à causa do urbanismo subalterno. Eu vejo como uma importante correção aos silêncios da historiografia e da teoria urbana. A ignorância sancionada, pegando emprestada a expressão de Spivak, que tem repetidamente ignorado o urbanismo que é a vida e o sustento de grande parte da humanidade mundial. E aí embaixo tem a Spivak perguntando se pode o subalterno falar. Então, por isso que eu dei o nome dessa apresentação, batendo nessa tecla da subalternidade. Pode o subalterno morar? Pode o subalterno transitar pela cidade? Pode o subalterno falar? Quem são os subalternos? Os subalternos são aqueles que têm a sua identidade mutilada, conforme Milton Santos já falou, e a arquiteta latina, que eu acho que é da Argentina, se eu não me engano, também falou. Aí a gente tem aqui, deve o subalterno descolonizar? É uma provocação. Eu tenho me aprofundado cada vez mais na questão da colonialidade.
né? A gente tem o Quijano, que morreu a semana passada, no dia 30 de maio, ele acabou falecendo, e ele tem um estudo muito bacana, que eu também considero revolucionário, que ele vem fazendo essa proposta da gente descolonizar. Se você parar para pensar no tecido das nossas cidades, a gente tem um espaço colonizado. A colonialidade do nosso espaço, ela está vigente. Então, o nosso urbanismo, ele é um urbanismo colonial. Porque essa informação, Casa Grande e Senzala, é a lógica colonial. Então, quando a gente olha para o nosso espaço, a gente já tem um vínculo com a era colonial, com o momento colonial pelo qual o Brasil passou. O Quijano, ele fala que a colonialidade, ela vai muito além do colonialismo, porque o colonialismo ele terminou, mas a colonialidade é a maneira como o colonialismo se entranhou nas nossas perspectivas, nas nossas considerações, na nossa mente. Ele fala sobre colonialidade do saber, colonialidade do poder. Eu queria ter me aprofundado um pouco mais nele quando eu escrevi o que é empoderamento, porque eu achava importante trazer essa perspectiva. Mas não é uma coisa que você se apropria assim tão fácil. Precisa dar uma boa, uma mergulhada aí para entender. Mas, grosso modo, eu acho que a gente tem que trazer para os nossos estudos urbanos, a gente tem que subverter muita coisa. A gente ainda está muito conectado com pensamentos que talvez não sirvam tanto para trazer a solução para as nossas cidades. Então, talvez seja o momento da gente pensar em como que o nosso urbanismo pode descolonizar, pode tirar essa informação da colonialidade. E aí eu trouxe também a Maria Lugones, que é uma feminista argentina, sensacional. Ela parte do Quijano e de toda a sua teoria sobre a colonialidade, fazendo o recorte de raça e de gênero, né? Ela vai entender como construções também coloniais essa questão da raça e do gênero. Porque quando as pessoas pensam em raça ou em gênero, a gente precisa definir isso de uma forma que a gente consiga entender qual é a incidência política disso. Então a raça, ela já não é mais a questão biológica que as teorias eugenistas pregavam no século passado. Não é, ela já é uma informação social. Ela se tornou uma característica para hierarquizar determinados setores da sociedade. E o gênero é a mesma coisa. O gênero, eu vi alguém falando essa definição, que eu não vou me lembrar de quem foi agora, que fala que o gênero, ele é a organização social da nossa diferença biológica. E a gente pode falar a mesma coisa da raça, aliás, da nossa diferença sexual. A gente pode falar a mesma coisa da raça. A raça, ela é a organização social da nossa diferença biológica, né? Então, é outra perspectiva. Então, eu acho que ela dialoga com a Nana Roy e com a Spivak sobre seus estudos sobre subalternidade, porque a raça e o gênero estão pautando quem são os seres subalternos que transitam pelas cidades, mas com a sua cidadania mutilada. E aí, para finalizar, eu trouxe a Saskia Sassen, que é uma outra referência que eu tenho estudado muito ultimamente. É muito difícil estudar Saskia, não é fácil, mas eu acho extremamente importante, porque ela consegue costurar todas essas informações num pensamento e falar sobre a questão da cidade global, e já dando uma perspectiva muito mais ampla, né? Às vezes a gente fica muito concentrado no nosso espaço, e às vezes você olhando um pouco para fora, você consegue enxergar o que está de errado aqui dentro. Então, a gente tem que descolonizar, sim, claro, com certeza, de fato. Mas também tomar um contato maior com os movimentos que o mundo tem feito, às vezes pode servir muito para a gente. A Saskia, ela faz um convite muito interessante, que é desestabilizar os conceitos estáveis. Eu falei um pouco disso quando eu estive em Londres, no Brasil Fórum, porque essa frase dela também ficou na minha cabeça, né? Falei, desestabilizar conceitos estáveis. Eu comecei a pensar em quais conceitos estáveis a gente está trabalhando e que precisam ser desestabilizados. E um deles é as desigualdades. A gente no urbanismo, a gente fala muito em espaços excludentes, em segregação, em desigualdade, mas a gente não vai conseguir resolver isso se a gente não entender a raiz desses problemas. A desigualdade, ela não é um fenômeno da natureza que brotou casualmente, ela não é, ela é um produto. E a raiz das desigualdades são racismo e machismo. Então, todo esse pensamento desses teóricos que eu venho trazendo, venho tentando aglutinar, é justamente para embasar a gente, para que a gente tenha uma nova perspectiva de produção dos espaços onde a gente está. Ou propor que as novas políticas públicas, urbanas, comecem a dialogar com um pouco mais de abertura,
né? Um pouco mais de cuidado quando olha para isso. A liderança do movimento Pop Rua fala da questão da contagem. A gente precisa contar, porque eu vou um pouco mais além, sou ousada e afrontosa, então eu penso que a gente precisa de medidas reparatórias também na área do urbanismo, também na área da moradia. A gente precisa de zoneamentos inclusivos, a gente precisa quebrar essa lógica colonial do nosso espaço. E não é fácil. A semana passada, uma turma lá de São Paulo, tem um projeto de intervenção urbanística na cidade de São Paulo, que ainda é da época do Haddad, e ele previa uma intervenção na área da Vila Leopoldina, que é também uma área nobre, perto da Lapa, enfim, perto do Mercadão e tal, uma área bacana, que tem um alto poder aquisitivo, enfim. E aí, tem duas favelas ali perto, favela da Linha e favela do 9, se eu não me engano. Na beira do trem ali, enfim, na faixa não edificável da CPTM, tem umas favelas ali. Aí esse projeto de intervenção urbanística, ele previa remover essas favelas e colocar as pessoas em conjuntos habitacionais construídos no miolo da Vila Leopoldina. E isso gerou uma reação tão grande que a organização de moradores está brigando para que isso não aconteça. Para que essas pessoas, os subalternos, não vá morar no meio da Casa Grande, no quintal da Casa Grande. Aí você vai ver a audiência pública, que está na rede, a audiência pública que eles fizeram. Então, a justificativa deles é que o terreno está contaminado. Mas só que o PIO já prevê a descontaminação desse terreno. Aí tem outra justificativa que precisa de área verde. Mas o negócio é do lado do Parque Vila Lobos, que é um parque altamente elitizado. Você caminhando pelo Parque Vila Lobos, você vê babás empurrando os seus carrinhos enquanto a madame corre, né? Então, é com esse tipo de mentalidade que a gente vai mexer, trazendo essas novas perspectivas. São esses conceitos estáveis que a Saskia convida a gente a desestabilizar, que a gente vai trazer para mudar a perspectiva das nossas cidades. Porque senão, o que vai acontecer com a gente? A gente vai continuar reclamando da violência, como se a gente não tivesse nada a ver com isso. Nós produzimos violências, as desigualdades produzem violências. Se você marginaliza pessoas, a única condição que essas pessoas podem exercer é a da marginalidade. Então, enquanto a gente estiver produzindo violência através da segregação socioespacial, através da nossa conduta dentro das nossas interações sociais, a gente vai continuar, de alguma forma, sendo vitimado pelas consequências que isso gera. Né? Então, quando a gente é assaltado, ai, nossa, você está defendendo bandido. Agora o pessoal de direitos humanos é defensor de bandido. Não é defender o bandido, é defender a vida. É defender que a gente pense um pouco melhor a respeito das decisões que a gente tem tomado. E do ponto que a gente chegou, a gente pula corpos. A gente não está nem aí com o que está acontecendo dentro das favelas. A gente vê, se indigna, nossa, olha, estão revistando, a polícia revistando criança. O PP é coisa que não se deve admitir. Né? São todas narrativas construídas ali. E tudo isso gera um ônus, e o ônus é a violência, que faz com que a gente acabe também tendo a nossa cidadania mutilada. Então, de um lado você tem as minorias sociais com a sua cidadania mutilada, e do outro você tem também a turma das áreas nobres, que também tem uma limitação para poder experimentar a cidade que ele acha que domina, e que de certo modo ele acaba dominando através da especulação imobiliária e de decisões altamente erradas. E então é isso, né? Deve o subalterno, sim, pensar, discutir, planejar a cidade para então ser e existir como cidadão. Enfim, obrigada.